tem a sua própria maneira de trabalhar. Ele tem os seus próprios servos a enviar, a falar, a pregar a sua poderosa palavra. Aleluia! Naamã foi enviado porque alguém pregou para sua esposa. A menina falou que Israel tinha um profeta que poderia restaurar Naamã, e ele creu nesta palavra. Por isso, nesta manhã, estamos aqui pregando a palavra de Deus, para que saibas e crês que existe um Deus todo-poderoso. Muitas vezes estás com a ruína na tua casa e não enxergas. Aleluia. Muitas vezes a enfermidade assola. Muitas vezes não é enfermidade, mas é a separação. Muitas vezes não é separação, mas há intriga, muitas vezes nas famílias, muitas vezes com os melhores amigos. Outrora eram amigos, agora já não é mais. Já existe o espírito da intriga, da ignorância, da rebeldia, da briga, da confusão, da contenda. Meus queridos, a palavra de Deus, ela é poderosa para restaurar o ser humano. Aleluia! O homem, ele pode viver a vida mais degradante, aleluia, nesta terra. Ele pode ser ou pensar que é quem ele queira pensar, aleluia, mas sem a palavra de Deus, a Bíblia diz que o homem, o ser humano, é como uma folha seca caída no chão. Como posso te mostrar? Aleluia, uma folha seca, ela não tem direção. A direção dela é o vento. O homem sem Deus, ele não tem direção. Se alguém diz para ele, aleluia, vamos roubar, e este é o caminho dele, ele já está dentro deste convite. Se o homem recebe um convite de alguém para beber, e este é o seu caminho, ele não tem domínio, ele já está dentro deste convite. Aleluia! E muitas outras coisas. Se recebe convite para a prostituição, para a mentira, para o engano. Este é o seu caminho. Ele anda bolando, aleluia, como folha jogada pelo vento sem direção. Mas quando ele recebe a palavra de Deus, esta palavra, ela começa a fluir dentro do ser humano. Ela começa a formar dentro deste ser humano uma estrutura. Louvado seja Deus! Ele agora começa a ser edificado, uma nova pessoa, um novo pensamento, um novo entendimento, uma nova criatura começa a nascer dentro dele por causa da palavra de Deus. E ele, lendo a palavra, recebendo essa palavra, ele já não é mais alguém sem entendimento. Ele agora tem a instrução do céu, ele tem a instrução de Jesus por meio da sua palavra. E quando alguém lhe convida, ele diz, não, eu não posso fazer isto, porque isto é errado, isto anda em contradição, aleluia, contra a palavra de Deus. E se eu sou um servo de Deus, eu tenho que andar em conformidade com a palavra a qual Jesus veio trazer a esta terra, como também os profetas que pregaram, como os seus servos que saem para pregar nas ruas a palavra, mostrar o caminho direito, o caminho certo, aleluia, o caminho da libertação por meio desta poderosa palavra. Naamã estava indignado, meus queridos. Eu pensava que o profeta vinha até mim e disse, Naamã, aleluia, segundo Reis, capítulo 5, passaria sua mão no meu corpo e me sararia da sua lepra. Por que vou eu mergulhar? Aleluia, por que vou eu dar 7 mergulhos no Rio Jordão? Não existe Abana e Farpar, rios melhores de Damasco, dizia Naamã. Não poderia eu lá mergulhar em Abana, em Farpar, e me tornar restituído da lepra? Meus queridos, a ignorância, ela trabalha na vida do ser humano sutilmente. Aleluia, fé
infelizmente, Naamã quase perde um milagre. Aleluia, muitos perderão a salvação por não dar crédito à palavra de Deus. Outros, por um triz, irão aceitar a Jesus, vão dar crédito à sua palavra e escapará da condenação do inferno, que é certo. Esses dois caminhos, meus queridos, ninguém escapa deles. Aleluia, ou vai para um ou para o outro. Para ir para o céu precisa aceitar a Jesus Cristo como Salvador, como diz a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 10, versículo 32, 33. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu os confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Porém, todos aqueles que me negarem diante dos homens, eu também os negarei diante de meu Pai que está nos céus. Quem imaginas tu, meus queridos? Aqueles que forem negados por Jesus porque suas atitudes, seus projetos, seus planos aqui na terra foram todos contra a palavra de Deus. Que creis? Jesus irá dar testemunho de ti? Ou tu irás para outro lado? Aleluia, não quiseste ele enquanto estava diante dos homens, enquanto estava na terra. Não quiseste receber, mas quando parte desta terra, o Espírito deixa o corpo, então começa um vexame, começa um desespero das religiões, querendo colocar o ser humano no céu. Aleluia, missa de corpo presente, água benta. Certa feita eu fui a um funeral de uma pessoa religiosa. Vivia dentro da igreja católica, não quis a palavra de Deus, não aceitou Jesus como Salvador, mas naquele dia seu corpo estava lá, naquela igreja, e eu fiz questão de entrar lá, para ver o que eles iam fazer por aquele corpo, e não fizeram nada mais do que jogar água sobre ele e dizer que ele vai para o céu. A palavra do homem, ela nunca será superior à palavra de Deus, meus queridos. Como é que o homem diz que o abençoado que partiu da terra vai para o céu, se Jesus diz que se ele não confessar ele diante dos homens, ele também não vai confessar ele. Se Jesus não confessa, ele não tem entrada nos céus, porque Jesus, ele é o dono do céu. Jesus, ele é o dono de toda a criação. Aleluia, ele estava no início com o Pai, aleluia, com o Espírito Santo. Quando Deus, ele começa a criar todas as coisas, louvado seja Deus, aleluia. Naamã estava indignado, Naamã ele estava, aleluia, realmente contrário ao que ele estava ouvindo. Naamã diz: eu não poderia me banhar nesses dois rios e ficar curado. Meu querido, não é o que diz o homem, é o que manda dizer Deus e sua palavra. Não adianta o homem dizer: quando eu morrer vou para o céu. Se ele não aceita o dono do céu, como é que a sua palavra vai ter domínio e poder de entrar lá? Se você vai em uma festa qualquer aqui terrena, tem um segurança na porta e você não consegue entrar, você consegue, aleluia, ultrapassar o Espírito Santo de Deus? Quem és tu? Quem é o homem? Quem é a mulher que diz: eu vou para o céu, e vai para lá sem aceitar o dono do céu? Aleluia! Porque disse Jesus: todo o poder me foi entregue nos céus e na terra. Mas a Bíblia diz que Naamã pega seus presentes, Naamã pega tudo que ele tem levado, e ele retorna com suas carruagens, indignado, aborrecido, chateado, porque o profeta não foi lhe abraçar. E a Bíblia diz que ali um dos servos de Naamã diz: mas meu Senhor, irmão, a humildade e a simplicidade, ela trabalha muito forte diante de Deus. Aquele servo diz: mas meu Senhor, se o homem tem te dito ainda outra coisa pior, aleluia, era bem empregado, meus queridos, que o profeta tivesse dito que ele tinha que tomar um banho de óleo queimado.
Aleluia, aleluia. E ele tinha que fazer para ser sarado, porque era o mandado de Deus. Oh, aleluia. Se o profeta, meu Senhor, tem te dito uma coisa mais grave, uma coisa pior, porventura tu não farias para se tornar limpo, sarado, curado? A Bíblia diz que aquele homem, com a sua humildade e simplicidade, impediu a fúria de Naamã. Aleluia! E Naamã, ele resolve, meus queridos, ir até o Rio Jordão. O Rio Jordão era um rio de bênçãos. O Rio Jordão era um rio onde os crentes geralmente se banhavam. Aleluia! Onde se limpavam, tomavam banho, se purificavam. Por isso a rebeldia de Naamã, ele não queria estar, aleluia, mergulhando nas águas do Jordão. Ele achava que era impura aquelas águas, porque os servos do Senhor por ali se banhavam. E lá na frente nós temos um exemplo de João Batista batizando a igreja do Senhor, lá no Rio Jordão. Aleluia! Não veres batizando em Havana, amém? Nem em Farpá. E a Bíblia diz que Naamã, ele segue com indignação, aleluia, mas ele aceita, aleluia, o conselho do seu companheiro. E a palavra diz que ele vai até o Jordão, e quando ele chega no Jordão, ele começa, mergulha uma vez, aleluia, nada acontece, mergulha duas vezes, nada acontece. E ele vai mergulhando na expectativa, meus queridos, do milagre, assim como Deus está nesta manhã, na expectativa de que estejas compreendendo, aleluia, a sua maneira de operar, de trabalhar, de agir nos corações, aleluia. Mas a Bíblia diz que quando Naamã, ele mergulha a 7ª vez, e retorna das águas, a Bíblia diz que a sua pele tem restituído, acabou a lepra, acabou as feridas, acabou a enfermidade. Diz a Bíblia, aleluia, que ele está com a pele como pele de criança. Meus queridos, imagina, aleluia, um adulto, aleluia, todo cortado de feridas, aleluia, de lepras venenosas, e agora com a pele de criança, porque eu observo que é uma criança, todos que se aproximam de um bebê, aleluia, tem um prazer de abraçá-lo, de beijá-lo, o que não havia nos dias de Naamã. Agora havia com certeza esse desejo das pessoas estar próximas de Naamã. Naamã estava restaurado, Naamã estava curado, Naamã estava abençoado, porque com dificuldade, mas ele deu crédito à palavra de Deus. Esta é a palavra da verdade, esta é a palavra da libertação, esta é a palavra da salvação. Enquanto Jesus não vier buscar o seu povo, buscar a sua igreja, esta palavra está sendo pregada aos vossos ouvidos, está chegando aos vossos corações. Portanto, não seja rebelde como Naamã, aleluia, que imaginava da sua própria maneira, do seu próprio jeito. Deus, ele tem seus modos, Deus, ele tem suas maneiras para agir, para operar, para trabalhar, aleluia, para que naquele dia do Senhor Jesus, aleluia, não digas que não ouvistes a poderosa palavra de Deus. Portanto, meus prezados amigos, receba esta palavra, aceitando o Filho de Deus. Imagina o sofrimento de Jesus, aleluia, imagina quantos cortes, aleluia, quantas bofetadas, aleluia, quanta perseguição, quanto desprezo, para que você compreendesse
aleluia, como diz a palavra, que um justo havia de morrer pelos injustos. Portanto, nesta manhã, que Deus vos abençoe e vos dê esta oportunidade de compreender a poderosa palavra de Deus pregada nesta praça, neste lugar, porque a vinda de Jesus, ela já se aproxima. Jesus está às portas. Que Deus abençoe a todos.